Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, queria pedir que você pegasse sua Bíblia, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Jesus no Getsemane. E o texto é Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Marcos 14, a partir do verso 32. E a palavra de Deus diz assim, acompanha aí comigo na sua Bíblia. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de lermos a tua palavra, Senhor, e queremos te pedir que tu fales ao nosso coração através da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que tu agora estejas nos orientando, nos abençoando, nos direcionando para aquilo que tu queres ao nosso coração. Te pedimos assim, que tu nos oriente e nos abençoe, que tu fales grandemente a cada um de nós, através desse texto que acabamos de ler. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, eu não preciso comentar muito o texto, porque é muito conhecido e dá para perceber que foi uma hora muito difícil na vida de Jesus. Eu quero dizer até mesmo que a mais difícil. A hora que ele diz aqui o texto, no versículo 34, que a minha alma está profundamente triste até a morte. Então foi uma situação muito difícil que Jesus estava enfrentando. Era agora um momento em que ele e o Pai estavam ali numa oração íntima e profunda, como em nenhuma outra hora houve na vida de Jesus. E eu fico pensando que nós podemos aprender muitas coisas aqui com a vida de Jesus e também com esse momento que ele estava passando. Jesus aqui no Getsemane manifestou profunda tristeza e não escondeu isso dos seus seguidores. Jesus se sentiu profundamente só quando ele voltou e encontrou os seus discípulos, os mais achegados dele, Pedro, Tiago e João, dormindo numa hora tão difícil que ele estava enfrentando. Jesus estava limitado agora como ser humano, não mais como Deus completamente, mas como homem Deus, e como homem ele estava sofrendo muito, e ele estava agora limitado também às fragilidades humanas, pois ele estava sentindo uma angústia muito grande, uma agonia muito grande. Jesus, também naquela hora de momento de angústia, de dor, de sofrimento, ele se entregou completamente à vontade do Pai e a ela ficou submisso. Nós podemos aprender muitas coisas com Jesus num texto como esse, pois nossa vida também não tem sido fácil. E eu não estou falando apenas da pandemia, porque é o que mais se evidencia hoje, mas como seres humanos, a nossa vida não tem sido fácil.
São muitas lutas, muitas dores, enfermidades, situações que nos deixam sem esperança. Muitas vezes perdemos a esperança de olhar para o futuro e não enxergarmos algo melhor. É mais ou menos uma situação que nos ajuda a entender a nossa hoje, é que Jesus passou há mais de 2000 anos atrás. Cristo, meus amados, como ninguém conhecia a maneira correta de orar. Imagine só. E ele passou tanta agonia, tanta aflição e tanta dor. Imagine eu e você. As orações de Jesus não estavam sujeitas a falhas como as nossas, mas ele tinha as palavras corretas, maravilhosas para falar, e mesmo assim estava passando por um momento terrível de dor e sofrimento. Vamos ver o que nós podemos aprender ainda mais nessa ida de Jesus ao Getsemane e tudo quanto ele ia enfrentar. Em primeiro lugar, é necessário, no momento de dor, de aflição, de luta, de coisas que estão nos atribulando, nós, em primeiro lugar, reconhecemos o poder de Deus, porque Deus todo pode. Em Marcos 14:36, ele mesmo diz, Jesus: todas as coisas te são possíveis. Olha que coisa linda, ele na situação tão difícil, reconhecer isso, o poder de Deus. Muitas vezes nós vamos orar e oramos mesmo cabisbaixos, oramos assim, sem esperança, oramos assim, eu estou falando não é da dor que estamos enfrentando, mas a oração mesmo em crer no milagre que pode acontecer, ou na resposta de Deus que pode vir. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus, num momento de maior angústia e agonia, ele lembrou de dizer que o Pai pode todas as coisas. Então olhe só que coisa maravilhosa, meus amados. Muito obrigado, André. Temos que lembrar disso, porque orar sem esse sentimento é revelar uma crise espiritual muito grande. Eu posso pedir uma coisa a alguém, eu posso chegar para alguém e pedir algo, e essa pessoa pode não ter o poder de fazer aquilo que eu estou pedindo, e mesmo assim eu posso acreditar que ele pode dar um jeito e arrumar alguma coisa para conseguir fazer aquilo que eu estou pedindo. Mas quando eu vou a orar a Deus, eu tenho que ter a certeza, a convicção que Ele pode todas as coisas, mesmo que Ele me diga não. Eu tenho que ter a certeza. Como podemos pedir grandes coisas a Deus sem sentir o seu poder grandioso nos envolvendo? Em sua capacidade eterna de realizar proezas e maravilhas. Oramos a um Deus que tudo pode. Mesmo na hora da aflição, da angústia, Ele tudo faz, Ele tudo realiza. E isso Jesus sabia, isso Jesus declarava, e Jesus tinha certeza absoluta de que Deus podia fazer todas as coisas. Oramos nós com essa certeza, oramos nós com essa convicção. Quando vamos ao encontro do Pai, de maneira espiritual, pedir alguma coisa a Ele, temos a certeza, a convicção que Ele pode todas as coisas, temos que ter. Mesmo que a resposta de Deus seja espere, mesmo que a resposta de Deus seja não, Ele pode todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Deus é capaz de fazer coisas e proezas que a gente não pode nem imaginar. Ele pode todas as coisas. E Jesus Cristo, no momento de maior dificuldade e luta, Ele lembrou de orar, começando a oração, dizendo assim: todas as coisas te são possíveis. Ó Deus, eu sei que tu pode todas as coisas. Eu quero falar com o Senhor. Jesus estava ali naquele momento de crise. Eu queria que fosse assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em primeiro lugar, reconhecer o poder de Deus. Em segundo lugar, nós temos que aprender com Jesus a ter a ousadia, a tranquilidade e a paz de manifestar os sinceros desejos da nossa alma. Marcos 14:36 diz: passa de mim este cálice, afasta de mim esse cálice. Por que negar o que de fato ele desejava? Ele disse: afasta de mim esse cálice, se for possível, Senhor.
Ele não estava desistindo, ele estava dizendo o que ele estava sentindo naquela hora, momento de dor, de agonia. Agora ele mesmo não podia desfazer aquilo que ele ensinou para nós em Mateus 4,37, quando ele diz assim: olha, a tua palavra seja sim quando for sim, não quando for não, porque o que disso passar é do maligno. Então Jesus naquele momento ele não teve nenhum cuidado em expressar o sentimento da sua alma, o desejo da sua alma. Ele abriu o seu coração e disse a Deus: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque tentar esconder o desejo real do coração seria tolice. É tolice tentar esconder alguma coisa de Deus. Você sabia disso? Meus amados, eu, como qualquer outra pessoa, já passei por muitas lutas. E algumas delas, eu fui aprendendo não somente com Jesus, mas com a vida cristã mesmo, que é uma tolice a gente ficar mentindo, dando uma de forte, dando uma que pode todas as coisas. Parece que crente não pode dizer que está doendo. Quando eu estava enfrentando a luta da minha mãe com câncer, eu ia para a igreja sem querer sorrir, e uns irmãos chegavam para mim e diziam: pastor, está tudo bem? Eu: não está. Eu não escondia o que eu estava sentindo. Minha mãe está piorando, minha mãe está cada dia mais cadavérica, ficando pior, o câncer aumentando, agora tomo conta de outro órgão. Eu não estava feliz, porque eu menti, porque eu ficava dizendo: não, está tudo bem, mamãe está doente, mas está tudo bem. Eu dizia: não está, porque não estava. E aqui Jesus Cristo me deixa muito tranquilo em dizer a verdade às pessoas. Eu não posso ficar mentindo. Jesus revelou ao Pai o que ao Pai não poderia ficar oculto. Jesus revelou o que certamente sentia no seu coração: passa de mim esse cálice. Revelou o seu desejo máximo naquele dia, decisivo. Revelou a sua grande agonia. Inclusive a palavra agonia vem de uma palavra grega, agonia também, que agon quer dizer luta. E quando você coloca a terminação nia, agonia, quer dizer luta profunda, dolorosa, que machuca, que nos deixa no chão, que nos desanima, que nos entristece até a morte, como está escrito em Mateus agora do texto que nós lemos. E é esta agonia que Jesus Cristo estava sentindo ali, meus amados irmãos. Por que esconder de Deus quando está doendo? Por que esconder das pessoas quando nós estamos frágeis? Quando mesmo o apóstolo Paulo diz que na minha fraqueza eu me torno forte, porque Cristo é minha fortaleza. Eu não estou fraco em mim mesmo, eu estou fraco nas lutas, mas sei que na minha fraqueza, quando eu dependo de Deus, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então é expressar o desejo do coração, mas dizer: eu sei que está difícil, que é luta, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Mas nunca negar o que você está sentindo. Às vezes levantam-se uns profetas, que eu digo sem nenhum medo, não é de Deus. Eu tinha acabado de falar num dos cultos lá, faltando mais ou menos uns 30 dias para minha mãe falecer. Eu fui à igreja, pedi para orar por ela, orar por nós, pedi mais para orar por nós, pelos nossos irmãos, porque o diagnóstico do médico é o seguinte: chegou ao fim, não tem mais o que fazer. A minha mãe, nessa época, quando eu avisei a igreja, ela estava com câncer nos ossos, nos 2 pulmões, 4 tumores no cérebro grande. Ela estava com tumor na tireoide, um tumor enorme no fígado, tumor nos rins, na bacia, o corpo todo, não tinha mais o que fazer. Um dos orifícios do pulmão, uma da parte do pulmão que tinha fechado, o outro estava 80%, só 20% funcionando. Ela não falava, não reconhecia mais ninguém, estava ali, estava à beira da morte. E um desses profetas que aparece de última hora bateu nas minhas costas. Foi num dia ruim, eu confesso, ele não devia nem ter conversado comigo naquele dia. Bateu nas minhas costas e disse: Deus está me dizendo, meu irmão, que essa doença não é para a morte. Aí eu disse assim: meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, antes de você terminar o que você vai falar aí. Estava meio nervoso. Você tem certeza absoluta que é Deus que está dizendo isso? Ele ficou todo estranho,
estava junto com outros pastores assim. Que é isso, meu irmão? Você vai rejeitar uma palavra de Deus? Não, eu estou rejeitando a palavra de Deus, não. Eu estou dizendo a você, se você tem certeza que é Deus que está dizendo isso, se a minha mãe morrer, eu posso lhe matar, para você morrer com ela, porque se for Deus que está dizendo isso para você, minha mãe vai ficar viva. Ele ficou mudo na minha frente. Não venha dizer que é de Deus, sem ser de Deus, só para alegrar meu coração, eu não preciso disso. E ele saiu lá frustrado. 1 mês minha mãe faleceu. Não era de Deus, porque se fosse de Deus minha mãe estava viva. Porque a palavra de Deus não volta vazia, e quando Deus diz que vai fazer, Ele faz mesmo. Agora quando não é de Deus, é só palavras soltas ao vento. Teve gente que me criticou na época, disse que eu fui muito radical, mas eu olho para as palavras de Jesus. Você acha que se alguém dissesse para Jesus aqui, não fique assim, Jesus, você não vai passar pelo sacrifício da cruz, você acha que Jesus ia dizer, que coisa boa, é Deus que está dizendo isso? Jesus Cristo ia repreendê-lo, porque quando as coisas são de Deus que vão acontecer, ninguém impede, e eu sei disso. Eu já sentia no meu coração que era a hora da minha mãe ir. Todos nós vamos morrer um dia, e a minha mãe chegou a hora dela, tanto que ela foi. E eu já estava orando para Deus acalmar o meu coração, confortar o meu coração e o da minha família. Por isso, meus irmãos, nós temos que ser muito sinceros com Deus. Temos que abrir nosso coração e não ter vergonha da dor que estamos sentindo. Se você está sentindo dor no seu coração, como Jesus aqui, que a sua alma está aflita, fale com Deus, converse com Ele, abra o seu coração, confie em Deus, porque Deus vai dar um jeito, Ele sabe o que está fazendo. Nós não passamos por nada nessa vida em vão, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que com a doença da minha mãe, a morte da minha mãe, eu fiquei mais forte, abençoei minha família, aconselhei meus irmãos, superei a dor, venci em Cristo Jesus, e hoje eu posso, com força de Deus e a direção do Espírito, acalmar pessoas que pela minha aflição passaram. É isso que nós temos que aprender nesta vida. Entender os propósitos de Deus para o nosso coração. Nós também temos desejos, anelamos, almejamos sonhos. Todos nós aquietamos na alma, ora mais, ora menos, esperanças e sonhos. Temos que dizer ao nosso Deus, no íntimo do nosso quarto, falar que dói aqui, que dói no nosso coração, e o nosso Deus tem compaixão de nós, Ele vai saber o que fazer. Nós temos que apresentar tudo na íntegra, na presença do nosso Deus. Jesus disse o que desejava, revelou a aspiração suprema da sua alma angustiada, perante Deus em oração. É inútil tentar esconder os sentimentos de Deus. Apresentemo-nos, portanto, de coração aberto, limpo e alma, sem véu perante Ele em oração. Louvado seja o seu santo nome. Em terceiro lugar, aprendemos nessa oração de Jesus a humildade e submissão à soberania divina. Isso é algo muito difícil de aceitar, meus irmãos, mas temos que aprender. Eu estava uma vez em um velório, acompanhei um casal, era o homem muito doente, já estava numa fase muito complicada, uma diabetes muito alta, um câncer, e ele veio a falecer. E no dia do velório, eu fui assim na igreja, ao meu gabinete, e aquela mulher, esposa daquele homem, entrou, era crente, cantava no coral, mas ela entrou revoltada com Deus e comigo. E ela entrou no gabinete e começou a praquejar, a gritar. E eu ali entendi, como pastor, fiquei olhando para ela. Ela disse: pastor, cadê o seu Deus? Porque não fez nada pelo meu marido? Pastor, minha alma está profundamente angustiada. O que vai ser de mim? Cadê o seu Deus? Ela falava assim. Não era mais o Deus dela, era só o meu. E eu fiquei calado olhando para ela. E eu disse assim: a única coisa que eu posso te dizer é que esse Deus que você está rejeitando é o único que vai poder confortar o teu coração. É o único que vai poder dar forças para você superar esse momento de dor e de angústia. Graças a Deus, depois ela caiu em si e foi restaurada pelo Senhor, e me pediu perdão pela forma como ela falou comigo.
Mas eu disse a ela: olha, nós temos que ter humildade para entender que a vontade de Deus é soberana. Se Ele tiver um propósito, vai acontecer. Mas se Ele disser não, não há o que fazer. Jesus Cristo teve esta capacidade de nos ensinar através da oração a entendermos a submissão que temos que ter na vontade soberana de Deus. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quantas vezes queremos alguma coisa e deixamos de lado a vontade de Deus? Orar corretamente é estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Orar corretamente é estar disposto a ter humildade de aceitar a resposta de Deus. Orar corretamente é saber que é Deus que pode todas as coisas, e não o pastor, e não você, mas é Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o que é o melhor para nós. Contudo, disse Jesus, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, que seja soberana nas nossas vidas. É isso que nós temos que aprender com a oração de Jesus no Getsemane, a compreender, meus amados irmãos, que muitas vezes vamos estar na situação de Jesus também, enfrentando momentos de lutas e dificuldades, dores na nossa alma. Mas uma coisa eu tenho certeza: se nós esperarmos no Senhor, renovaremos as nossas forças, subiremos com asas como de águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos, porque o Senhor é o nosso Deus, e a Ele pertence todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Meu desejo maior é que Deus sempre realize a vontade soberana dele na sua vida. Que venhamos aprender como Jesus, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, reconhecer o poder total de Deus. E em segundo lugar, manifestar de forma sincera o desejo da nossa alma na presença do nosso Deus. E também mostrar humildade e submissão à vontade soberana de Deus. E que Ele nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora. Vamos entregar nossas vidas na presença do Senhor. Vamos orar com alegria. Vamos dizer ao Senhor o desejo da nossa alma, dizer a Ele aonde está doendo, conversar com Ele, como Jesus Cristo fez. Abba, Pai. Abba é uma palavra bem antiga, aramaica, quer dizer paizinho. Isto denota a intimidade que Jesus Cristo tinha com o Senhor, e ensinou que nós tivéssemos também, de chamar paizinho que está nos céus. Abençoa nossas vidas, nos dá força nesse momento de luta, de angústia, de dificuldade, Senhor. Às vezes é um desemprego, é uma doença, ó Pai, é um desentendimento na família. São tantas coisas que precisamos vencer. Nos ajuda, Senhor. Quando está bem, vamos dizer. Quando não estiver, também vamos dizer. Não temos vergonha de estamos passando por dificuldades, mas falar a sinceridade da nossa alma. Mas também nunca perder a fé, nem acreditar que o nosso Deus pode todas as coisas. Vamos orar. Eu queria convidar você a colocar a sua luta na presença do Senhor, a sua dificuldade, o seu problema, a sua angústia, aquilo que você está passando na presença de Deus, e com fé pedir a Deus: Deus, me dá uma resposta, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres para a minha vida. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio maravilhoso de estarmos na tua presença. Esse privilégio, Senhor, de sermos teus filhos, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. E te pedir, Senhor, que tu nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe. Segura na nossa mão, Senhor, e nos ajuda a enfrentarmos as lutas que estão à nossa frente, pois nós sabemos, elas não vão cessar. Lá está escrito na tua palavra
No mundo tereis aflições. Está no plural, Senhor. São aflições. E nós precisamos estar preparados em Cristo para vencer, enfrentar e lutar contra todas elas. Porque sabemos que no mundo espiritual, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos abençoe. E queremos colocar agora todos os momentos difíceis que os irmãos estão passando, que eu agora pedi, que estão na sua casa agora, colocar no Teu altar, na Tua presença. E te pedir, Senhor, alivia essa dor, dá a Tua direção, acalma o coração, fortalece o coração, e se for da Tua vontade, derrama o milagre, Senhor, a cura, a porta de emprego que está fechada, abre, Senhor, para que o emprego venha, para que o emprego aconteça, melhore os recursos financeiros. Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas curando, transformando, renovando, abençoando, pois essa é a nossa oração, no poder que há no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.